Osneiros! E aí, minha gente? Vocês olharam para o céu hoje? Era assim que os nossos antepassados, lá no início da Idade Moderna, olhavam para saber se no outro dia ia fazer sol, ia fazer chuva, ou se eles poderiam colher as suas plantações. Os tempos mudaram, né? Agora você assiste uma tela de televisão ou procura aí no seu computador, no seu celular. Mas antigamente, Jerônimo Cortez, em 1594, quando lançou o seu livro Lunário Perpétuo, era assim que os antepassados, então, viviam e sabiam sobre o futuro. Mas sabe uma coisa que você ainda talvez não saiba? Quem trouxe esse enredo para o Carnaval do Rio de Janeiro? Diego Araújo, em parceria com Mauro Quintais, mais uma vez essa dupla maravilhosa, para Porto da Pedra, a escola que está subindo então do acesso para o grupo especial depois de muito tempo e com grande louvor, né? Porque a versão da Amazônia foi um enredo absolutamente incrível desfilado no ano de 2023. Mas Diego Araújo tem uma curiosidade sobre a história dele que talvez você não saiba. Ele veio do Carnaval virtual. Ele começou no Carnaval fazendo enredos para as escolas que se apresentavam então. E sabe o que a Oja vai trazer para vocês no dia 7 de setembro às 19 horas? O Carnaval de Maquete. Aqui uma grande oportunidade para artistas como o Diego Araújo, por exemplo, possam começar a desenvolver as suas habilidades, trazendo enredos, trazendo montagens e muitas observações do ponto de vista artístico para um novo segmento de Carnaval que a Oja estará apoiando. Então, eu espero vocês lá. Ativa o sininho para vocês saberem mais informações em breve. Mas vamos falar então sobre essa obra maravilhosa e gigantesca que é o Lunário Perpétuo, obra de Jerônimo Cortez, um espanhol nascido em Valência, que em 1594 lança então um livro que vai servir como base de conhecimento tanto para nobres quanto para pobres durante muitos e muitos séculos e que chega no Brasil no século XIX e que ajuda o homem nordestino, o homem do sertão, a entender um pouco mais sobre o que é o universo, como que o universo consegue trazer para ele não só conhecimento do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista medicinal, do ponto de vista das raízes, das ervas e também características, né, que os signos e os astros regiam então as pessoas que nasciam sob a sua influência. Esse então é o contexto do almanaque, que tinha um pouquinho de cada coisa e muito de misticismo, de esoterismo, e por esse motivo foi um livro que por alguns anos foi perseguido, foi banido, foi proibido de ser comercializado, divulgado, né, principalmente na época da Inquisição, porque muitos associaram esse livro ao esoterismo e à bruxaria. O almanaque era ilustrado com estilogravuras e muito em breve, daqui a pouquinho você vai entender a relevância que esses elementos gráficos trouxeram principalmente para a cultura brasileira. E o seu nome original, na verdade, o nome em espanhol, é muito mais complexo do que Lunário Perpétuo apenas. Lunário Perpétuo, el cual contiene los lienos y conjunciones perpetuas de la luna, declarándose ser hereditario de mañana, con la prognosticación natural y general de los tiempos y de los efectos e inclinaciones naturales que causan los signos y planetas en los que nacen debajo de sus dominios. Finalmente, contiene algunas elecciones de medicina, navegación, agricultura, sin otras cosas de consideração e provecho, com um regimento de sanidade à la postre. Então, aqui vocês podem observar que além, né, dos signos dos planetas, ele também falava sobre medicina, sobre navegações e sobre agricultura. Então, por isso que ele ganha bastante relevância em todos os outros continentes e se adapta à realidade de cada uma delas, porque os povos originários, então, quando se deparavam com essa obra, com essa leitura, traduzida, obviamente, começavam a entender como que a natureza se comportava mediante essas modificações, né, que os astros e as regências desses signos causavam então no dia a dia. No Brasil, a obra chega em 1703 através da tradução de Antônio da Silva de Brito. E aqui, o homem do campo, o agricultor, transforma-se então num dos maiores exploradores dessa obra. E como eu já falei aqui, ela era uma obra que apenas os nobres, né, possuíam sempre um exemplar em suas casas. Então, os pobres que porventura visitavam as grandes fazendas ou visitavam essas grandes residências, eles acabavam então estudando esse documento e se apossando desses saberes. Saberes sobre o direito, saberes sobre histórias de santos e de papas, saberes sobre medicina, a cura do corpo, sobre como a regência dos astros transformava então a vida de cada um de nós. É muito curioso que desde aquela época então já se falava em como que era o homem que nascia sob a regência de Saturno, quantos anos a mulher que porventura nascia sob o signo de Leão teria caso ela ultrapassasse uma certa idade. Existiam umas certas loucurinhas aqui nesse livro, por exemplo, se você, por algum acaso, enquanto estivesse dormindo, um bicho entrasse na sua boca, o que você faria para se livrar desse bicho, né? Então você teria que queimar uma sola de um sapato velho e inalar essa fumaça por um tempo e esperar então que o bicho saísse por baixo. Ou seja, na verdade, você não precisava fazer absolutamente nada, né? Era só esperar que tudo ia se resolver. Mas que por muito tempo foi acreditada e confiada como realmente um documento de grandes saberes. E esse misticismo todo que cerca essa obra, ele vem desde lá dos primórdios, né, com os alquimistas, essas pessoas que dominavam esses saberes, controlavam
então alguns tipos de receitas e de condições para que elas pudessem enriquecer, para que elas pudessem desenvolver técnicas e conhecimentos que outras não tinham, e ao passar do tempo vai passando de mão em mão e vai se tornando então uma simbiose de vários povos e de várias questões. Por exemplo, no livro tinha como você cultivar amoreiras, né? Aqui no Brasil a gente sabe que tem muitas terras que são inférteis para esse tipo de fruta, mas era um dos livros mais lidos no Nordeste durante o século XIX, na verdade por 200 anos, como falava Câmara Cascudo. Mas a Porto da Pedra, como que ela vai se aproveitar dessa história para trazer o seu próximo carnaval? Primeiro tem que se dizer que a Porto da Pedra está com um grande investimento para o próximo ano, a escola está com muita sede, com muita vontade, e esse enredo já mostra isso. Ele é dividido em 6 setores. A escola vem gigantesca, gente, a escola vem muito bem distribuída, a escola vem com um enredo que provoca ludicidade, que provoca interatividade com o público, que provoca uma possibilidade de cores e de artes gráficas absolutamente versátil. Então é um prato cheio para o Mauro Quintais dar o pontapé inicial para esse carnaval. E o mais interessante também é que a Imperatriz de Leopoldinense fecha ao mesmo dia com um tema muito parecido, né? Astros, zodíaco, signos e todo aquele misticismo que a Cigana Esmeralda deixou de herança aí. Então a gente vai falar muito, né, de misticismo nos próximos meses por causa desses 2 enredos aí tão interessantes que as escolas trouxeram para o próximo carnaval. Mas no caso da Porto da Pedra, os setores são divididos da seguinte forma, né? O primeiro deles vai falar sobre a alquimia, que é a origem desses saberes, né? E dessas misturas e todas as técnicas milenares que são utilizadas há muitos e muitos anos e chegam então através da obra de Jerônimo Cortez, que decide escrever sobre isso. A gênese do saber brasileiro, que então, através da obra de Jerônimo Cortez, começa a produzir o seu próprio conhecimento sobre agricultura, sobre os astros, sobre a medicina popular. A gente tem homeopatia, a gente tem uma série de outras coisas, e que então segue para o próximo setor, que é o presságio dos astros, onde você pode entender então a regência do Sol, a regência da Lua, sobre como que a natureza se debruça sobre isso, como os animais se comportam mediante essas características, né, do dia e da noite, chuva, da conjunção dos astros em relação ao nascimento das pessoas e as características que isso provoca então em cada um de nós ao longo e com o passar do tempo e consequentemente a nossa saúde e o nosso tempo de vida de alguma forma, porque o livro brinca com essa característica. Então a gente segue para a cura do corpo e da alma, então aqui a gente vai ter muitas ervas, raízes, receitas medicinais, mas aquelas receitas de vó, sabe, que você toma um chá e você cura qualquer coisa, um chá de boldo, um chá de avacidreira, um banho de cheiro, essas receitazinhas que são naturais, curavam a tudo e a todos, na verdade. E muitas vezes, na verdade, não, né? Aqui a gente pode falar que esse livro já tinha muito de fake news, né? Que hoje a gente conhece como essas brincadeiras e essas notícias que são passadas e que não tem nenhum tipo de fundamento científico. E, por fim, toda essa cultura que o livro provoca acaba desenvolvendo dentro da sociedade nordestina uma herança, uma essência do povo nordestino, do povo do sertão. E chega até a obra de Ariano Suassuna, que monta o movimento armorial na década de 70 e, através das xilogravuras que a gente falou lá atrás, desenvolve então todo esse cenário muito rico, proficiente no ponto de vista de arte, de estética, de poesia. Isso segue então para o último setor da escola, que é o matuto, né, que decide fazer desta obra a sua grande brincadeira. O livro Lunário Perpétuo ele foi tema, né, de um álbum de Antônio da Nóbrega, belíssimo por sinal. Quem nunca ouviu esse álbum, ele está disponível no YouTube, pode dar uma ouvida nele. Ele ajuda a entender um pouco do enredo também, essa chegada, né, do conhecimento europeu para dentro do território brasileiro, o folguedo, a festa junina, o reizado, essas manifestações populares folclóricas que chegaram no Brasil através de uma simbiose entre as duas culturas. Então é assim que o enredo da Porto da Pedra se divide. Então é importante observar que a logomarca do enredo, né, produzida por Rodrigo Cardoso, belíssima por sinal, de um bom gosto estético absolutamente absurdo, na verdade ela se utiliza do argumento das xilogravuras que eram originais do almanaque do Lunário Perpétuo para poder desenvolver então toda essa energia, essa fantasia carnavalesca que a Porto da Pedra vai trazer para o próximo carnaval. Muita defumação, muitas garrafadas, muita cultura popular, o enredo é muito bem desenvolvido, é muito bem escrito, em algumas partes até você fica um pouco na dúvida sobre o que está acontecendo ali naquela narração, mas se você se debruçar um pouco mais sobre alguns temas que facilmente são percebidos por quem já está acostumado com esse tipo de assunto, né, no carnaval, porque tem várias referências em outros enredos que já foram explorados, até mesmo, por exemplo, Ariano Suassuna já foi enredo de escola de samba. Então você começa a pesquisar os temas que o enredo te provoca e você percebe o quanto que essa obra ela permeou, ela se aprofundou, ela
se enraizou dentro da cultura nordestina a ponto de as pessoas nem saberem o porquê que elas leem literatura de cordel, o porquê que o cordel é preto e branco e o porquê que aquelas figuras são retratadas com as estilogravuras, de onde que vem toda essa arte, né? É uma obra fundamental, uma obra indispensável quando você fala de Nordeste, e é muito importante o resgate que a Pontapé está trazendo dentro do contexto literário para mostrar, né, a relevância e a importância que esse livro teve na moldura do povo nordestino. O samba, então, para mim, deve ser um samba repleto de muita ludicidade nesse ponto de vista, é um enredo muito claro, então não acho que vai ter dificuldade para os compositores da Porta da Pedra produzirem uma obra interessante, e não vem para brincadeira, tá? A Porta da Pedra, se entregar tudo que ela promete nesse enredo, que eu acredito que seja um dos maiores enredos desse ano, de 2024, ela tem tudo para alcançar um grande resultado no próximo ano, e eu não ficaria surpreso se ela voltasse ali entre as melhores escolas do próximo carnaval, mas vamos esperar para ver como que a escola vai se preparar, vai se montar e vai entregar também aquilo que ela está prometendo, porque afinal de contas as coisas precisam acontecer para se tornarem realidade. Independentemente de como o Sol ou a Lua estejam interagindo hoje, vamos saber se a sorte da Porta da Pedra foi lançada e como que isso vai acontecer em 2024. Meu povo, obrigado, até a próxima.